Você já se sentiu assim, injustiças acontecendo por todo lado, maldade vencendo, e parece que Deus está meio calado? Se você já orou e não recebeu resposta, se você já clamou e não viu mudança na sua vida, no ambiente, Abacuque 1, que nós vamos analisar agora, é para você. Então fica até o final, porque nós vamos entender o que fazer quando Deus parece que não age. Se você ama conteúdos assim, eu te convido a se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho, especialmente para o nosso conteúdo diário do 5am, porque todos os dias do 5am a gente analisa um capítulo da Bíblia e estamos analisando agora no 5 o Abacuque 1. Então toda manhã a gente se une, a gente cresce, um ora pelo outro e a palavra viva crescendo no nosso coração. Antes, então, nós vamos contextualizar brevemente o que está acontecendo aqui nessa obra. O livro de Abacuque, ele foi escrito provavelmente entre os anos de 612 a 605 a.C., pouco antes da invasão babilônica, né? Aquela que você sabe que destruiu Jerusalém por volta de 586 a.C. Ou seja, já estava num período aqui de extrema instabilidade e crise em Judá. Judá, nessa época, ela estava moral e espiritualmente decadente. O povo havia abandonado os caminhos do Senhor, a justiça já havia sido totalmente distorcida, né? Violência estava se espalhando, idolatria, né? Como outros livros também falam de idolatria, corroía os fundamentos espirituais da nação. E aí a gente tem o profeta Abacuque, que ele vive logo depois da morte do bom rei Josias. E aí ele começa a ver reis maus, né, assumirem o trono, como no caso do rei Jeoaquim, e nesse ambiente surge o dilema do profeta, né? Por que Deus permite, então, tanta injustiça? Abacuque, ele era um profeta diferente, singular, porque ele não profetiza diretamente para o povo, como a gente viu em outros capítulos. Ele tem um diálogo profundo com Deus, onde ele expõe as suas dúvidas, que também são dúvidas nossas que a gente tem no dia a dia, né? O nome de Abacuque, ele significa provavelmente assim, abraçador ou abraço, que tem tudo a ver com a postura dele, né? Que ele vai se debatendo com Deus assim, né, ao longo aqui da narrativa, mas no final ele se agarra, né? Ele se abraça a Deus com muita fé. Então vamos aqui no capítulo 1, que a gente tem, o que a gente tem aqui? A gente tem um diálogo e tem as perguntas de Abacuque. Nós vamos ver o lado de Abacuque e o lado de Deus. Separei aqui alguns trechos que se destacam nesse primeiro capítulo aqui do livro. Bom, destaquei aqui de amarelinho na minha Bíblia, versículo 2, que diz assim, ó: Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que tragas salvação? Então Abacuque aqui está angustiado, porque ele não está só orando, ele está gritando. Até quando, Senhor, até quando? Então quantas vezes, né, a gente também não ora assim, né? Senhor, estou tentando fazer o certo, Senhor, por que o errado que parece que prospera, o ímpio, o pecador, e eu não? Então aqui a gente vê um profeta que ele não tem medo de ser verdadeiro, de abrir o coração, de ser real com Deus, rasgar mesmo para Deus. E o que eu aprendo com isso, assim, lendo Abacuque? Que Deus, ele aguenta os nossos desabafos, ele é um Deus que escuta, né, a gente no nosso divã, e ele não se ofende com a nossa dor, com os nossos desafios, não. Porque, aliás, é muito melhor você ser honesto com Deus do que fingir, né, como os fariseus, uma fé que a gente não está sentindo no momento, ser muito religioso, tudo mais. Deus gosta de sinceridade. No versículo 3 seguindo, né, a gente vê aqui o coração de Abacuque, muito interessante, né, que é o coração de alguém que se importa com a justiça e alguém que não quer só uma vida boa para ele. Aí vai seguindo e tem a resposta do Senhor no versículo 5, que eu separei, que eu vou ler aqui para vocês, né, onde o Senhor já começa a responder. Diz assim, ó: Olhem as nações e contemplem-nas, fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam se lhes fosse contado. Então o que Deus diz aqui é muito interessante, que ele diz assim: você não está vendo, mas eu estou agindo. E muitas vezes é isso mesmo, né? Deus, ele não está parado nunca. Deus está silenciosamente organizando um plano que a nossa mente, que é uma mente muito limitada, nunca, jamais vai entender. Mas tem um detalhe que é muito interessante, né? Que a resposta que ele vai dar, às vezes, não vai parecer solução, vai parecer problema. Como já aconteceu comigo, provavelmente já aconteceu com você. Que aqui no caso, né,
eu pesquisei para entender isso aqui. No contexto histórico, o que vai acontecer? Deus vai levantar os caldeus, os babilônicos, né, que são povos muito piores para disciplinar Judá. E isso nos ensina uma verdade muito dura. Né? Deus às vezes usa o caos para trazer a ordem. Né? Por exemplo, o Brasil agora está prestes a viver um caos econômico em função do tarifaço de 50% das exportações brasileiras. Vai acontecer agora, daqui a poucas horas. Então, será que Deus está permitindo esse caos hoje no Brasil, né, vir à tona, para que a ordem e a justiça depois elas aconteçam? Então, só o tempo vai nos dizer. Muitos afirmam que sim, mas a gente tem que esperar, mas está na boca, isso vai acontecer, esse caos. Porque Deus é um Deus que disciplina pessoas, disciplina negócios, disciplina nações. Ele corrige sim, mas ele faz isso porque ele ama, porque ele é um bom pai. E aí, dando sequência, vamos finalizar aqui analisando o versículo 13, que eu marquei aqui, que a gente tem aqui a segunda queixa de Abacuque, que ele diz assim: teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal, não podes tolerar a maldade. Então por que toleras os perversos? Porque ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles? Então a gente vê aqui nesse versículo o Abacuque um tanto quanto confuso, né? Ele diz assim: mas Senhor, como é que o Senhor pode usar um povo pior que a gente para nos corrigir? Isso não faz sentido. Ele está falando isso porque nos versículos 14 e 17, Abacuque está descrevendo a maldade dos babilônicos, como se ele dissesse assim: meu Senhor, eles matam, eles se exploram, eles são impiedosos, o Senhor vai deixar isso acontecer? Abacuque está meio desesperado assim, com razão, claro, né? Porque a gente sempre confia que Deus vai nos livrar, vai nos não permitir que a gente sofra, mas às vezes a gente precisa passar por isso, né? A gente vê muitas vezes pessoas más prosperando, gente que trapaceia, subindo na vida, e a gente pensa assim: mas Senhor, o Senhor não está vendo isso? Olha o que está acontecendo aqui, olha essa maldade. Só que a verdade é que os olhos de Deus, eles são muito puros, e se Ele permite algo, é porque Ele enxerga além do que a gente vê. Ele sabe o que está acontecendo, Ele vê o propósito de tudo, e Ele vê o fim desde o começo das coisas. Ele já vê o que vai acontecer. Só que nós somos muito ansiosos, né? A gente quer respostas imediatas, a gente quer nos livrar da dor naquela hora. A gente tem uma visão da vida, das coisas, extremamente limitada quando a gente se compara a Deus, né? Então, Abacuque, aqui, o que ele nos ensina? Que é possível, né, ser um crente, uma pessoa de fé e ter confusão ao mesmo tempo, né? Passar por essas confusões, essas dúvidas, esses questionamentos. É porque ter fé é fazer perguntas, amar a Deus é amar mesmo quando a gente não entende sentido naquela hora, né? E também a gente aprende que Deus nunca está alheio à injustiça, né? O silêncio dele não é ausência, o silêncio de Deus é nos preparando para algo. Então, se você está passando hoje por um tempo em que parece que Deus está meio calado, continue clamando, não pare. Deus quer que você clame, continue olhando para Ele, passando tempo com Ele, porque Ele está fazendo algo que você não entenderia nem se Ele te contasse agora, muitas vezes, como está aqui no caso do livro de Abacuque. Então aproveite esse tema e eu quero te lançar um desafio prático. Tire 10 minutos hoje para você ser sincero, abrir seu coração para Deus. Fale com Ele como o Abacuque falou, sabe? Pergunte, questione. Mas depois fique em silêncio, deixe Ele te mostrar como Ele está agindo. Tá? Tem esse diálogo aqui, como a gente viu aqui, o diálogo de cada hora, um falando. Tá? E se essa mensagem falou com você, deixa um like, comenta aqui embaixo qual versículo que nós falamos aqui. Olha, às vezes um outro que eu não marquei aqui, mas que mais mexeu com você em Abacuque 1. Compartilhe com alguém, com o pessoal da igreja, seus familiares, seus amigos e inimigos. E saiba que Deus está sempre no controle. E claro, se inscreva aqui no nosso canal, ativa o sininho e Deus te abençoe poderosamente. Nos encontramos em Abacuque 2.